Um pote de sorvete de flocos. Sorvete de flocos. De sorvete de flocos. Compra aquela lata de sorvete de flocos. Pega uma lata de sorvete de flocos. Pode fazer com qualquer sabor, mas o de flocos é o que fica mais legal. Eu só faço com o de flocos. Gostaria de fazer uma pergunta que está na minha mente há um tempo. Eu não sei se a senhora vai ler a minha pergunta, estou lendo, olha aí. Mas eu gostaria de tirar essa dúvida. Eu estou em um relacionamento há 8 meses. Ótimo. 8 meses é um ótimo tempo, você conhecendo, vai conhecendo, tá? E já éramos amigos antes da gente começar esse relacionamento. E assumimos o relacionamento oficialmente há 8 meses. E o máximo que tem de toque físico no nosso namoro é pegar na mão. Ué? Aí a gente tem um namoro santo, não beija na boca, mas pega na mão, ó, máximo, ótimo. Eu deixei pra ele, claro, porque eu tenho uma aliança com Deus, com o Senhor, e como uma forma de arrependimento pelo passado que eu tive, um relacionamento com um homem no meu passado, me arrependo muito hoje, porque eu não tinha conhecimento sobre essa área, né, de santidade sexual, sobre o problema do sexo antes do casamento ser tão sério. Então, depois da minha conversão, eu decidi que eu não iria nem beijar nenhum homem até o altar. Ou seja, nós dois, ele já está aceitando esse meu propósito, nós vamos dar o nosso primeiro beijo no altar. Aí, pastor, a minha pergunta é a seguinte: quantos caras muito gatos tem no Brasil? existe algum problema em nós termos um relacionamento? Existe algum problema em nós termos um relacionamento, eu e ele sendo virgem e eu não sendo virgem? Se ele não tem problema quanto a isso, nenhum problema. Ele está sendo um cara maduro de entender que o seu pecado, seu passado foi perdoado e que Jesus te deu uma nova chance de vida. Ué, se para ele tá tudo bem, tá bom? É mesmo, né? O que dizer numa situação dessa? O cara era amigo dessa senhora, ela se relacionava com outro cara, provavelmente, se o cara já é amigo de longa data. Ele presenciou a então namorada dele se frustrando nesse relacionamento difícil, né? Porque não vem escrito na testa de ninguém que o cara não vai ser um bom companheiro. E se a gente for ver certinho, é muito cristão da parte dessa senhora. Você viu que esse assunto incomoda tanto ela que ela resolveu tirar essa dúvida aí com uma pessoa mais entendida sobre isso, que é a pastora Sarah Shiva, um clássico quando é pra falar de relacionamento cristão, e a própria pastora já mandou a braba. Se o cara aceita, se pra ele tá gostosinho, se o cara tem maturidade o suficiente pra tá se relacionando com essa pessoa só pegando na mãozinha e olha lá, então força guerreiro. Quem somos nós pra criticar? Olha só que história interessante, o cara nunca se relacionou intimamente com ninguém. Já a namorada dele se relacionou tanto que até se arrependeu. E agora que ela encontrou Jesus, tem que esperar um pouquinho. O que tem? Só mais 72. Mas, sinceramente, eu acho que isso não vai dar muito certo não. Principalmente porque a namorada já tem uma certa experiência na parte dos relacionamentos, intimidade e tudo mais. E o cara nunca viu nem a cor. Você acha que vai dar certo isso, senhores? Na hora que o cara colocar a fera enjaulada pra fora, você acha que ele vai saber o que fazer? Eu mesmo, na minha primeira vez, estava completamente perdido. Eu não sabia qual cara eu deveria fazer. Foi tudo muito rápido, meio confuso, com uma senhora que era doidinha da rua, uma pessoa completamente desfavorecida na parte da beleza, mas que eu consegui. Depois desse relacionamento casual que eu tive com essa doidinha, eu me relacionei com algumas outras senhoras, a maioria delas, eu devo admitir que eram um braço de merendeira, mas não tem problema. Essas experiências serviram pra eu saber mais ou menos como que funciona o negócio, pra não fazer feio na hora que você vai encontrar uma pessoa que você realmente quer namorar. Quando você é inexperiente, nunca viu um desbeiço emocional na sua frente, o que você vai fazer? Vai esperar casar pra ver como é que é o negócio? Negativo. É que esse cara é da igreja, mas o mais recomendável, se não aconteceu de forma natural, desbeiçar das nightclub, não tem outra saída. Chega lá, contrata uma profissional experiente e que tenha paciência, que é muito importante. E se for o caso, como o cara é jovem mesmo, explica pra ela, fala, ó, eu tô começando a namorar agora, não sei exatamente como funciona e, se possível, se não for pedir demais, eu gostaria de esfregar até a cara,
porque já que com a namorada não tá acontecendo nada, então a profissional que lute. Claro que não é bonito isso, né, senhores? Não é um conselho que eu daria pra um jovem rapaz cristão que tá esperando a vez dele chegar pra se relacionar com a namorada, mas pra mim funcionou. O que é mais provável que aconteça nesse relacionamento aí, que a senhora mandou o depoimento pra pastora, é que na hora do vamos ver, na hora que for pro namorado mostrar pra essa senhora aí quem é que manda, eu tenho certeza absoluta que o cara não vai nem saber o que é pra fazer direito, e a hora que ele descobrir, vai ser 2 bombadas e a corrente da bicicleta vai cair. Vai por mim. E esse conselho que a pastora tá dando é uma beleza, é um morango. Principalmente para as donzelas que se relacionam com os caras nada a ver. E depois que elas percebem que não é bom negócio se relacionar com um cara qualquer, que elas vão começar a entender paulatinamente, também não é do dia pra noite, que a melhor coisa mesmo é aceitar Jesus e parar de ficar se entregando intimamente para qualquer um aí na rua. É muito cristão da parte do namorado, ele tá demonstrando muita maturidade em não apressar as coisas, realmente parece ser uma pessoa do bem, mas isso não quer dizer que vai dar certo o namoro. Ou o cara contrata uma profissional pra ir sofrendo as consequências enquanto a namorada não tá pronta ainda, ou então é amiga, né, meu filho? Não pode nem beijar na boca, não é querendo falar nada, muito respeito aqui, inclusive com a pastora, eu admiro muito aí o trabalho dela, e também a pessoa que mandou a dúvida. Nada de julgamentos, né, senhores? Mas vamos supor que essa senhora que já se relacionou até dizer chega, até ter uma desilusão amorosa, vamos supor que em determinado momento essa pessoa fez o garga. Não é isso que as pessoas fazem quando namora? Vamos supor que a madame, que agora é cristã, fez um gargal durante o relacionamento, teve a relação íntima também, né, que a pastora aí acabou de falar, e mesmo assim só pode pegar na mão? Eu exijo explicações. Eu acho o seguinte, depois que a pessoa faz o garga, ela perde esse direito de querer falar que beijar na boca é só no altar. Tá de brincadeira? Isso não me parece nada justo com o namorado, senhores. Como eu falei, as pessoas têm o direito de errar, se arrepender, de ter alguns comportamentos aí nada a ver. Principalmente depois que encontra a religião, muitas até choram e falam que se pudesse voltar atrás, fariam tudo diferente do que elas fizeram nos velhos tempos. Mas se a gente for analisar certinho mesmo, que culpa o namorado que tá pegando só na mãozinha agora tem disso? O cara não tem nada a ver com essa história. E tem outra, o fato do namorado nunca ter visto a cor na vida, isso aí não é vantagem nenhuma, na minha opinião, com todo respeito aí à religião e tudo, mas ou é a madame que é casta ou é nada, principalmente se tratando de cristianismo. Não é exatamente isso que fala na Bíblia, que a pessoa tem que dar uma segurada? Então esse depoimento que a seguidora da pastora mandou, eu acho que é uma coisa comum de acontecer, muita gente se arrepende mesmo de ter se entregado loucamente para pessoas que não mereciam, principalmente as senhoras, né? Mas é como diz o professor Chapelota, o que adianta você chorar pelo leite derramado? Se a pessoa já se deitou com outro cara no passado, agora ela namorar 8 meses com um cara e só pegando na mãozinha, eu acho que é um tapa na cara da sociedade. E é por isso que eu acho que cristão mesmo, de verdade, são poucos. Porque se a pessoa não segue esse ensinamento da Bíblia, que é pra dar uma segurada e que é só depois do casamento, então não precisa mais. Ai não, mas eu me arrependi amargamente, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu era muito nova e não vem escrito na testa de ninguém que o cara vai dar um ghost depois de se relacionar intimamente. E isso quer dizer que a senhora que tem essa experiência negativa não pode se arrepender e ser uma boa esposa no futuro depois? Pode, mas não é a mesma coisa, né? Mas claro que eu tô brincando, é a mesma coisa sim, principalmente se esse casal já não for mais adolescente. Se for adulto, já não dá pra esperar esse negócio de não ter tido tantos relacionamentos, e o cara que vai se relacionar com uma pessoa tem que estar ciente que ela já teve outros relacionamentos e eventualmente fez o garga, né, senhores? Porque ninguém é de ferro e o cara tem que aceitar isso numa boa. Claro que cada um é livre pra fazer o que quiser, mas se eu tivesse filhos, principalmente se fosse filha, eu ia falar pra ela dar uma segurada pelo menos até se tornar maior de idade, se não for pedir demais. Porque se a pessoa já começa a entortar o pescoço da girafa no começo da adolescência e depois vai falar que encontrou Jesus e se arrependeu de tudo, aí não vale, né? Se for assim, então vale qualquer coisa. A pessoa pode fazer o que ela bem entender, viver intensamente até as bolas enquanto ela é jovem e não tem muita experiência, e conforme ela vai adquirindo a maturidade, ela vai se arrependendo, e é exatamente aí que entra a religião. Mas será que é justo? Talvez, nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha do relacionamento cristão, principalmente esse caso que a pastora trouxe, que a madame já se relacionou e se arrependeu e o cara nunca nem viu a cor. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia
história. Juntar-se a Prochascateta Júnior, namorado que aceita se deitar com a donzela só depois do casamento, mesmo que nos relacionamentos anteriores dela tenha sido até as ovas, mas ela era muito nova e não sabia o que estava fazendo. Desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!